Opa, Pronto. ok. Então, obrigado, irmã Su, pelo convite novamente para participar desse grupo. Várias pessoas de todo o Brasil, vários irmãos, né? É algo especial para mim, porque encerrar o domingo compartilhando e testificando de verdades do Evangelho é algo maravilhoso. Eu estou numa outra unidade, que não é a sede da Estaca. Eu fiquei preocupado com a questão de internet, assim como a irmã Su foi para um local já com essa preocupação. A nossa sede da Estaca deu um pane na internet essa semana e eu preocupado de o meu pacote de dados dar algum problema e eu atrapalhar o que nós planejamos, eu me dirigi até uma capela mais próxima, onde eu tinha certeza que a internet estava ok. Então, por isso que estão me vendo aqui com um quadro atrás. Eu nem me preocupei de colocar alguma coisa para esconder. Então, nesse ponto, eu sou meio largado, não me preocupo muito. Mas, apresentação, irmãos, como a irmã falou, né, eu estou agora como presidente da Estaca Ponta Grossa Norte, a terceira estaca que foi criada em Ponta Grossa. Já estou há 2 anos e meio, mas já tive a oportunidade de trabalhar na estaca por quase 16, 17 anos, né, e como conselheiro de duas presidências. Sou casado há 31 anos. Tenho 3 filhos, os 3 filhos já tiveram oportunidade de servir como missionários também. Um serviu no Rio Grande do Sul, a minha filha em São Paulo, e meu filho mais novo serviu na África, em Angola. Já casaram, estão animados, e com relação à minha família, não vou me estender muito, seria isso. Eu, na minha profissão, sou corretor de imóveis. Tá? É um privilégio, irmãos, poder compartilhar algumas coisas com vocês, né, nesse tempo que nos foi dado. E assim que a irmã me liberar para começar com parte da mensagem, eu já dou sequência. Irmão, o senhor que manda. Ok, tá bom. Então, irmãos, depois dessa apresentação, quero compartilhar um sentimento no meu coração com vocês, que tudo que eu falar aqui nessa noite são verdades do Evangelho que eu acredito. Porém, assim como todos vocês, eu estou no mesmo barco, lutando para ser melhor, né? Não quer dizer que o irmão Góes vive tudo isso de uma forma na sua plenitude. Eu batalho todo dia para procurar viver, né, o que a gente ensina e o que o Evangelho de Jesus Cristo nos orienta. Então, tenho essa certeza que o irmão Góes não tem uma família perfeita. Nós continuamos com os desafios diários para nos manter firmes com nosso testemunho, nossa fé. E eu penso que, da mesma forma, vocês todos aí, cada um com sua história, cada um com seus desafios, suas preocupações, suas dores, suas perguntas que talvez ainda não foram respondidas, e decepções, enfim, coisas que acontecem com todos nós nessa terra. Hoje eu tive a minha reunião de presidência às 6:30 da manhã, saí de casa umas 6 horas, e eu fiquei ponderando a respeito dos desafios da vida. Depois que eu passei por uma situação que é comum para todos os que utilizam moto, eu fui de moto hoje para minha reunião e fui atacado por 2 vezes por cachorro. Primeira vez, nada mais sério, estava numa rua reta, tranquilo. A segunda vez era uma descida e 2 cachorros vieram me atacar. E eu, sinceramente, me desviei deles e realmente foi uma manobra meio radical. Não que eu sou radical com moto. Eu ando devagar, acho que é por isso que eu não tenho muitos antecedentes de queda, né? Mas
depois que esses cachorros me atacaram, puxa vida, eu tinha feito a minha oração para o Senhor me abençoar nesse domingo de adoração, e eu queria estar com o coração melhor, né? Quando esses cachorros me atacaram, eu literalmente fui tomado por um sentimento de indignação e pensei, e se eles tivessem me mordido? E se eles tivessem me derrubado? E se eu tivesse me quebrado tudo? Como minha esposa ia me cuidar? Ia causar um sofrimento para ela. E meu trabalho. Vieram tantas coisas na minha mente. E eu tenho tomado cuidado nos últimos anos da minha vida sobre esses tais pensamentos sabotadores, né? Coisas que nos atrapalham, que nos prejudicam física e espiritualmente. E aí, irmãos, enquanto eu ponderava a respeito disso, e um pouquinho antes de chegar na capela, eu tive um sentimento, eu não sei, nem sempre eu consigo identificar se é coisa do espírito, é coisa somente que eu pensei, mas o sentimento que eu tive foi: o cachorro não te mordeu, você não caiu, você está bem, esqueça, se concentre na reunião. Foi o sentimento que eu tive. E aí, ponderando no decorrer do dia sobre isso, eu cheguei à conclusão, sentimento que nós temos que tomar muito cuidado com as coisas que nos distraem, com as coisas que nos atrapalham a nossa espiritualidade, né? Muitas coisas acontecem no nosso dia a dia que realmente podem nos prejudicar de uma forma que impeça o nosso progresso, e nós temos que ficar atentos quanto a isso. O tema que eu escolhi, e a irmã aprovou, né, me deixou essa liberdade, é uma vigorosa mudança de coração. E esse tema eu escolhi, irmãos, por ter um interesse pessoal de ter uma mudança de coração. Não necessariamente que eu pensei, não, os irmãos estão precisando de uma mudança de coração. Imagino eu que estão precisando disso. Não, é uma necessidade minha, e é uma vigorosa mudança. E diante disso, eu senti o desejo de falar algumas coisas para vocês hoje sobre esse tema. Eu passei por algumas experiências na minha vida, que eu precisei ter uma mudança de coração, e que não foi fácil. E estudando o discurso do Elder Gabarret, dos 70, de 2022, que ele abordou exatamente sobre esse assunto, ele teve uma experiência semelhante com a minha. Eu vou deixar dele de lado e vou contar a minha. Eu sempre gostei muito de futebol, e até que eu joguei muito bem em futebol. Joguei até nos jogos da escola, então eu tinha uma boa reputação como jogador, jovem jogador. E fui selecionado lá no bairro para participar de um torneio. E esses torneios só acontecem geralmente nos domingos, né? A maioria deles. Naquela época era mais comum você participar de torneio de futebol. E aquilo me interessou, claro que me interessou. Jogo de camisa, o jovenzinho, quando colocava aquele jogo de camisa, ele ficava realizado, ele imaginava ele fazendo um gol, todo mundo vibrando, comemorando. Então, era esse o sentimento que eu tinha, né, no meu coração. E eu gostava muito de futebol. E na época tinha um bispo, e eu sempre vou citar ele, porque ele foi maravilhoso na minha vida, José Martins de Lima, e ele não aceitou a minha decisão de alguns domingos eu jogar futebol em vez de ir na igreja. E por algumas vezes ele ia até o campo me buscar. Ele tinha uma Brasília azul, e quando ele encostava aquela Brasília, eu ficava indignado com ele. E ele tentava me esconder um pouco atrás dos jovens, mas não adiantava. Ele me encontrava e só olhava para mim e dizia: Irmão Góes, estou precisando de você na igreja. E eu ficava chateado e, irmãos,
todas as vezes que ele foi me buscar lá, eu nunca atendi. E ele ia embora, ou voltava para a capela, e eu ficava jogando no futebol. Ele estragava no futebol, eu ficava com o meu emocional abalado. Eu não gostava de ver ele lá. Eu achava ele um incômodo na minha vida. E ele ia lá, não estava nem aí com meus sentimentos, e só falava que estava precisando de mim. E eu achava que ele ia desistir, e ele nunca desistiu. Um dia ele chegou, e família muito simples, pobre, sempre precisando de recursos para sobrevivência, ele viu meus irmãos vendendo sorvete. Eu não sei como se chamam, tem várias pessoas de vários estados aqui, né? Mas aqui a gente chama de geladinho, ou chup-chup, é uma dessas coisas. Mas é um sorvetinho que vai num plastiquinho. E a minha mãe fazia isso para a gente vender, para auxiliar com as despesas. E meus irmãos, dois deles estavam vendendo. E o bispo chegou lá e convidou todos nós para ir para a igreja. Eu, como de costume, não fui, mas meus irmãos foram, né? Só que, por que que eles foram? Porque o bispo, ele pagou, tirou dinheiro do seu próprio bolso, pagou todo o sorvete que tínhamos ali nas duas caixas e pediu para meus irmãos distribuir a todos os que estavam ali assistindo. Uma atitude maravilhosa desse bispo, de muito amor. E eu lembro bem que depois desse dia, né, eu fui tocado de uma forma especial e tive uma mudança realmente de coração, uma vigorosa mudança, mesmo na minha juventude. Não foi uma mudança fácil, não foi uma mudança que me agradou, foi uma mudança que exigiu bastante sacrifício. E eu tomei a decisão de não jogar mais futebol no domingo. E eu lembro que no próximo domingo ele foi lá, eu não tinha avisado isso anteriormente, porque eu estava confuso com a minha decisão. Ele foi no próximo domingo, bateu palmas e levantou a camisa. Brilhou meus olhos, é uma camisa amarela, chamava de amarelinho, né? O time. Ele levantou aquela camisa, brilhou meus olhos, deu vontade de chutar o balde. Eu vou jogar. Eu tive esse sentimento no meu coração. Mas fui lá na frente com uma força realmente divina. Deus me abençoou. Eu estava com o coração um pouco mais humilde e ele me abençoou com isso. Naquele momento eu falei, Pedro, né, que era o nome do rapaz, dono do time, falei, eu não vou jogar futebol hoje. O meu bispo lá da igreja quer que eu vá na igreja. Eu joguei nas costas do bispo, né? E eu não vou mais jogar futebol. Não me convide mais. E realmente fui para a igreja, ia a pé, e passei ao lado do campo, próximo do campo, e fiquei ali. Não estava animado, muito animado com a minha decisão, mas enquanto eu me dirigia, né, para a capela, eu tive os sentimentos já de alegria e paz no meu coração. Então isso foi maravilhoso. Então essa foi uma experiência que eu tive, irmãos, na minha juventude, essa mudança, vigorosa mudança de coração. Precisei passar por isso. A segunda, irmãos, foi para servir como missionário. Eu extremamente apaixonado e medo de perder a esposa, ou melhor, a namorada na época. E não é só agora que os gaviãozinhos, se o jovem vai para a missão, os gaviãozinhos aparecem. Naquela época também. Por mais que a minha namorada, esposa agora, né, era reservada, mas eu tinha um certo receio. E eu estava bem confuso, estava namorando ela já há alguns anos, e tinha o compromisso de servir como missionário. E era cobrado por liderança, era cobrado pelo meu irmão mais velho, e sempre eu não respondia a ninguém, e ninguém tocava meu coração, eu estava fechado realmente. O que me salvou, o que me resgatou, o que foi de suma importância na época para mim, não foi os desafios de todos os irmãos, que tantos tentaram me ajudar, bispo, presidente de estaca, coordenador do SEI, e tantos outros irmãos. Foi a leitura do livro de Mórmon. Comecei a ler o livro de Mórmon de tal forma que tocou meu coração e eu tive uma experiência de ter um sentimento bom. E depois que eu fui tocado, já com uns 17 para 18, nada mais me pediria de ser como missionário. Por mais que eu amava minha namorada,
minha família, eu estava determinado a servir como missionário, custe o que custar. E foi isso que eu decidi, e foi isso que eu fiz, né? Por causa dessa mudança de coração. Então, já aproveitando, testificar sobre o livro de Mormon. O livro de Mormon nos ajuda nessa mudança vigorosa de coração. O livro de Mormon nos aproxima mais a Deus do que seguindo os preceitos de qualquer outro livro. Vamos acreditar nisso, vamos realmente ler o livro de Mormon. Ao acordarmos, se realmente queremos uma mudança do nosso coração, deixamos o celular de lado, ao abrir nossos olhos, tenhamos o nosso coração cheio de gratidão pela noite maravilhosa que tivemos e que possamos abraçar o livro de Mormon para evitar qualquer tipo de tentação. Pega o papel mesmo, tá? Deixa o livro de Mormon, o papel ali do seu lado, que vai ser mais fácil. Se pegar o celular, você pode se distrair, né? Distrações são comuns hoje em dia e nos atrapalham muito e acaba sendo uma arma de Satanás para nos impedir o nosso progresso eterno e essa vigorosa mudança de nosso coração. Tá? Ao longo dos anos eu tenho tido boas experiências no Evangelho de Jesus Cristo que tem me fortalecido. Esse chamado agora de presidente de estaca, para mim foi uma surpresa, já estava há muitos anos em presidência, já com uma idade um pouquinho mais avançada, geralmente eles chamam mais jovens, e para mim foi uma surpresa ser chamado, né? Só um parênteses aqui para quem está pensando, sabe que ele casou com a moça lá? Eu casei, tá? Ela me esperou, felizmente, e nós casamos, e aquela que eu estava preocupado com a gaviãozada é minha, e é minha para a eternidade, tá bom? Então nós estamos bem. Então, irmãos, quando foi chamado o presidente, o Helder Lucida e Helder Prado, eles me deram alguns conselhos, né? E entre os conselhos que me deram, foi que eu fosse humilde de coração, e que eu olhasse as pessoas como filhos de Deus, e que eu usasse de misericórdia com as pessoas, né? E desde então eu tenho procurado seguir essa linha, né, como presidente de estaca. Sou muito abençoado com a nossa liderança, os bons bispos, os irmãos que nos ajudam, mas tenho falado bastante sobre isto, né? E o Evangelho de Jesus Cristo, irmãos, também nós falamos muito na estaca, ele é para ser uma coisa muito tranquila, muito agradável na nossa vida. Não é para ser algo assim sufocante, algo que é ameaçador, né? Ninguém vai para a igreja para ser ameaçado, de ficar sem recomendação, de ser desobrigado, de tantas outras coisas. E ninguém vai para a igreja, ou vem para a igreja para se sentir um pecador, né? As pessoas vão para a igreja para receber conforto, paz no seu coração e esperança em Cristo, né? Que Cristo é a fonte de toda a esperança. Nós precisamos, irmãos, acreditar, né? Para que haja realmente essa mudança em nosso coração, nós precisamos acreditar no nosso relacionamento Deus e nós, pai e filho, pai e filha. Satanás, ele procura constantemente tirar isso da nossa mente, né? Procurando nos diminuir a todo momento, procurando gritar nossos ouvidos por coisas que já fizemos, a nossa cota de chances já se esgotaram. E ele grita aos nossos ouvidos que nós não somos bons exemplos, que nós não temos mais chances e que o correto é nós fazermos já o que quisermos, porque nós não temos mais esperança. E ao conversar com tantas pessoas, eu percebo que Satanás ele é muito astuto com isso. Ele procura atacar as pessoas, especialmente mais fragilizadas, porque ele tem o seu planejamento diário para destruir a nossa fé, nosso testemunho e a nossa salvação.
Ele quer nos tornar tão miseráveis quanto ele próprio. Esse é o objetivo dele, né? E nessas estratégias, com essa estratégia que ele tem diariamente, ele quer nos diminuir e atrapalhar, realmente atrapalhar a nossa aproximação da divindade. As experiências que Deus quer que nós tenhamos com Ele, que o Filho Jesus Cristo quer que nós tenhamos, isso só vai ser possível com um coração humilde, né? E com um coração humilde, se apresentando diante de Deus, como as Escrituras nos ensinam, reconhecendo nossas fraquezas, nossas dificuldades, e dizendo que nós queremos ter uma mudança, uma vigorosa mudança em nosso coração. Essa vigorosa mudança não é algo que vai acontecer de uma forma imediata, né? Se tem algo que me conforta, né, nesse processo de mudança de coração, é que Deus tem paciência conosco, né? Ele tem paciência conosco. Satanás, por outro lado, quer dizer que não temos mais esperança. E o Senhor, ele dá valor, tem um hino, nossas vozes elevaremos, que o refrão o tempo todo fala que Deus dá valor, Deus dá valor. Se perdemos, não choremos. Deus dá valor, vamos levantar a cabeça, começar de novo. Deus dá valor para o teu sacrifício, pelo teu esforço, né? Você não conseguiu agradar a Deus com o estudo das Escrituras semana passada, diariamente, estudou, e na semana anterior você não tinha estudado nada, mas essa semana você estudou 2 vezes, isso já é um progresso. E Deus dá valor, né? Se você tem uma fraqueza, uma dificuldade em guardar determinado mandamento, e você teve uma melhora nesse aspecto, Deus dá valor. Deus dá valor por cada ação nossa que nos ajude a crescer. O Salvador Jesus Cristo, ele usa sempre, e vai continuar usando, e nós vamos precisar depois, no outro lado da vida, das ternas misericórdias, né? E essas ternas misericórdias só vamos conseguir isso, irmãos, se nós estivermos nos esforçando. Até perguntas do tempo tem a expressão, você se esforça, né? Porque o Senhor sabe que muita coisa vai ser no esforço e na misericórdia no último dia. Senão, irmãos, isso fala de coração. Eu seria um que tinha que entregar até a minha recomendação, porque se Deus não tiver misericórdia junto com o seu filho, e dos esforços, né, e valorizar os esforços que eu faço, e eu sei que vocês fazem, ninguém vai conseguir herança nenhuma depois dessa vida. Tá? O julgamento de Deus, eu não quero dizer que eu sou conivente com nada errado, por favor. Nós temos que mudar, nós temos que ter essa mudança de coração. Mas ele é mais um julgamento de amor, misericórdia, é mais salvação, irmãos, do que vocês entrar numa linha de condenação e tudo mais. Então a gente fala bastante na estaca a respeito disso também, que é para que os irmãos tenham esperança, senão complica. Os irmãos sem esperança, eles deixam de fazer as coisas essenciais para o seu progresso e não são felizes, têm tristezas e acabam maltratando a si mesmos por causa de suas escolhas, porque acreditam que não existe mais esperança. Ao conversar com alguns irmãos que relatam suas dificuldades, seus desafios, eu me sinto à vontade de compartilhar com eles que eu também luto como eles para ser melhor, e que não é fácil para ninguém, tá? E para que eles saibam que eu também estou no mesmo campo de batalha que eles, eu também tenho tentações, eu também tenho que lutar contra as hostes do mal que todos os dias me atacam. Irmãos, eu preparei alguns slides aqui, e a irmã Su pode compartilhar ali o primeiro, por gentileza. Tá, eu tô com o celular aqui, tá compartilhando aqui. Esse hino, irmãos, é o menor hino do inário.
e é um dos que mais me ensina. Eu gosto também de ensinar sobre ele, de compartilhar sentimentos sobre esse hino na sexta. Sempre estou falando. Guarda os mandamentos. Quantos de nós já ponderamos a importância disso para ter uma mudança de coração? Guarda os mandamentos, guarda os mandamentos. Olha que promessa que vem agora. Seguro estarás. Então, precisamos de segurança. Segurança contra o quê? Contra o que estamos lutando. Contra Satanás, suas hostes, e até contra, claro, os perigos dessa vida, né? As turbulências dessa vida. Então, guarda os mandamentos. É uma promessa que seguro vamos estar. E olha, quem que não precisa de paz? Quantos de nós não ficamos perturbados com as condições que o mundo está, com as coisas que acontecem, com os desafios na família, com seus próprios desafios, com nossas dores, com nossas tristezas? É constante essa busca pela paz. Se guardarmos os mandamentos, a promessa também que teremos essa paz, né? E aqui no próprio hino, Deus se promete as mais ricas bênçãos. Qual que é as mais ricas bênçãos para você que está vendo, que está assistindo? São diferentes as mais ricas bênçãos para cada um de nós. Para um, as mais ricas bênçãos talvez é ver o filho retornando à igreja, um membro da família querido que está tendo dificuldades. A mais rica bênção, talvez para algum de vocês, é ver um familiar se recuperar da saúde, de algo que esteja padecendo, sofrendo, esteja realmente tendo angústias. Então, difere bastante as mais ricas bênçãos de um para outro, né? Diz o profeta, guarda os mandamentos, seguro estarás e em paz. Interessante, né? Repetiu a promessa. Seguro estarás em paz, seguro estarás em paz. Quando vocês cantarem novamente esse hino, não se esqueçam das promessas que tem nele. Primeiro, nos exorta a guardar os mandamentos. Depois, a promessa segura estarás e em paz. Né? Pode, por favor, colocar o próximo, né? Então, irmãos, o rei Benjamim, quando ele pregou ao seu povo, ele viu que logo o seu tempo na terra seria encerrado, e ele pregou ao seu povo. Ele teve a preocupação e o cuidado, e disse, eu quero saber agora qual que é a reação do meu povo, vocês aceitaram, né? Quantos de nós líderes, às vezes, e vocês nas suas preocupações, às vezes ensinam alguns princípios para algum membro da família, e gostariam de saber qual que é a reação deles, qual que é o sentimento do seu coração, e a gente não sabe, né? Porque às vezes eles se fecham, nós não sabemos se fomos eficazes, né? Se atingimos seu coração com os ensinamentos do Evangelho. E o rei Benjamim falou, olha, eu quero saber, vai lá fazer uma pesquisa aí. E eles saíram perguntar ao povo. E para surpresa e alegria do rei Benjamim, foi essa a resposta do povo, né? E falaram isso, todos eles tinham o mesmo sentimento. Sim, acreditamos em todas as palavras que nos disseste, e também sabemos que são certas e verdadeiras, por causa do Espírito do Senhor Onipotente, que efetuou em nós, ou melhor, em nosso coração, uma vigorosa mudança, de modo que não temos mais disposição para praticar o mal, mas sim de fazer o bem continuamente. Eu fico imaginando a alegria do rei Benjamim quando recebeu essa resposta. Ele com certeza louvou a Deus, agradeceu para os corações das pessoas terem sido tocados. Mas as pessoas não compareceram diante de seu rei para questionar o rei, não apareceram diante do seu rei para procurar defeitos na sua fala, na maneira que ele se expressava, ou até mesmo na doutrina que ele estava ensinando. Eles compareceram lá diante do rei com um coração humilde e desejoso de aprender e desejoso de colocar em prática. Por que às vezes nós escutamos a nossa liderança, até mesmo nas conferências, ou não importa, pode ser num discurso
de uma sacramental, ou numa entrevista, quando somos chamados a atenção por causa de algo que precisamos melhorar, por que nós não saímos dali falando, acreditamos em todas as palavras que disseste, porque o Espírito do Senhor tocou meu coração, e eu estou com um sentimento, um desejo de ter essa vigorosa mudança. É porque nós vamos, às vezes, já, como diz o ditado, com as pedras da mão, né? Para poder nos defender, em vez de irmos com o coração, às vezes, mais humilde. Quando eu falo isso, irmãos, até eu uso aqui a expressão, às vezes, para os conselheiros, ó o pedigree, né? O pedigree, vamos falar do rei Benjamim, né? Um profeta, um rei profeta, com certeza ele estava mais próximo de Deus do que nós. Estamos como líderes, e nem sempre nós, como líderes, agimos da maneira correta. Às vezes, até para marcar uma entrevista, a gente não faz da maneira correta. E quando os irmãos chegam, às vezes um bispo, alguém destaca, o presidente de coro, só socorro, enfim, às vezes nós não utilizamos a maneira correta no trato, né, no momento de conversar com os irmãos, e às vezes atrapalhamos para que o irmão tenha um ambiente para sair dessa entrevista com o desejo de ter uma vigorosa mudança de coração. Então, eu não estou franqueando a responsabilidade só a nós, quando estamos diante de nossos líderes. Eu também entendo que nós, como líderes, precisamos melhorar no trato com os irmãos para ajudar nesse processo de ter uma mudança de coração. Mas vamos partir do ponto que o líder que chamou uma conferência, ou, enfim, qualquer momento, vamos partir do ponto que esse líder está realmente com um real intento no seu coração de nos ajudar, nos abençoar. Por que nós não vamos ouvir as suas palavras? Por que nós vamos ficar nessa retranca? Por que nós vamos ficar querendo nos justificar para não ter essa mudança, realmente, essa real mudança do nosso coração? O livro de Mormon também nos ensina sobre o homem natural, né? Que o homem natural é inimigo de Deus. Isso é lá para sempre, fala. Isso nunca vai mudar. Um homem natural vai ser sempre inimigo de Deus. A gente, não é bom ter nenhum inimigo, mas ser inimigo de Deus não é uma boa ideia, né? Ser inimigo daquele que nos criou e que dependemos tudo, até o nosso ar, tudo dele. Eu acho que dá para a gente é melhor ter ele como amigo, né? Para poder ser abençoado com tudo que ele quer nos dar. Mas o homem natural é inimigo de Deus. Isso está nas Escrituras. E fala sobre como que nós nos libertamos desse homem natural, que é difícil, né? Tem algumas coisas que nos prendem, como já foi falado em discurso, Ed Bedner falou, o presidente Nelson, sobre pecados prediletos e pecados até tradicionais, né? Que é comum e que nós temos que nos arrepender. Então, nós fomos ensinados, irmãos, sobre a importância de nos arrependermos até mesmo de pecados que a gente constantemente está fazendo. E com certeza eu já vi declarações, não lembro onde mais, eu já vi para talvez o Milagre do Perdão, que diz que o mandamento mais importante para Deus é aquele que nós estamos tendo dificuldade de guardar hoje, né? Então, não adianta você fazer uma lista. Eu sei, irmão, estou falando de algo que eu já fiz, tá? Você faz uma lista enorme de coisas que você quer mudar, que você quer ser celestializado numa semana ou num mês, e depois você vai ver aquela lista, você, nossa, eu não fiz isso, isso que eu também não fiz, eu fui um fracasso. Identifica algumas coisas que está atrapalhando o seu progresso para ter essa vigorosa mudança de coração, e comece por um ponto ou dois, talvez, né? E especialmente aquilo que você sente que Deus está entristecido com você, com a sua atitude. É bom você identificar isso e iniciar por isso, tá? Eu tenho certeza que o nosso Pai Celestial, amoroso, ele vai ter paciência para nós logo selecionar mais alguns outros itens para melhorarmos, né? Infelizmente, ele como Deus, ele sabe o quão difícil é esse tempo nosso na mortalidade.
Ele conhece muito bem como funciona isso, e é um Deus. Ele conhece os sentimentos do nosso coração. Pode colocar outro, irmã Su? Ok. Que as palavras do presidente Nelson, podemos mudar nosso comportamento, nossos próprios desejos podem mudar. A verdadeira mudança, a mudança permanente, somente pode vir pelo poder curador, purificador e capacitador da expiação de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo é um evangelho de mudanças. Interessante, nós podemos gravar isso na nossa mente. O Evangelho de Jesus Cristo é um evangelho de mudanças. Nós tivemos uma experiência hoje com o Dia do Senhor, que mais algumas horas aí se encerra, né? Quais as coisas no dia de hoje, quais os pontos que eu mudei, o que eu estou disposto a mudar? Você passar um dia todo de domingo e chegar ao final do Dia do Senhor e dizer na sua mente, puxa, eu não tenho alguma nada que foi diferente hoje. Isso depois de ir na igreja, partilhar o sacramento, ouvir discursos e tantas outras coisas. Então, alguma coisa precisa mudar urgente na sua mente e no seu coração, para que tenha essa vigorosa mudança. Senão, fica difícil, né? Às vezes, irmãos, nós buscamos mudança em coisas muito grandes, né? Muito grandes, que às vezes nós não conseguimos fazer isso no momento. Mas eu gostaria de sugerir a todos nós uma maneira de auxiliar nessa mudança de coração e também na resolução de muitos de nossos problemas. É se importar com as pessoas. Se importando com as pessoas, nós nos aproximamos mais de Deus do que qualquer outra ação nossa. E se importarmos, não é você lá viver o problema das pessoas, mas você usar de compaixão e ter alguma atitude para tornar o seu dia melhor, para dar esperança, enviar uma mensagem escrita, irmãos, por favor. Desculpa, eu sou contra as tal das figurinhas, sabe? Cada um tem um jeito, mas eu não gosto das tal das figurinhas, né? As figurinhas realmente, porque, irmãos, tem uma pessoa me ligando, opa, voltou. As figurinhas, elas não representam um sentimento, pelo menos na minha maneira de ver, um sentimento verdadeiro do nosso coração. Escreve alguma coisa, faça um áudio, deixa as pessoas sentir, ouvir a sua voz, né? Vai ser algo realmente diferente. Se importar com as pessoas nos ajuda a resolver nossos problemas. Pode ter certeza. Vamos fazer uma experiência, né? Faz essa semana, procure identificar pessoas que precisam de ajuda. Ou alguns familiares, às vezes nós deixamos os familiares de lado, né? Tem aquela tia idosa, aquele familiar lá que ninguém dá muita bola, por que não fazer uma visita? Por que não fazer um áudio? Né? São coisas simples que nos aproximam de Deus e os sentimentos que nós temos quando nós agimos em prol de outras pessoas nos ajudam a resolver nossos próprios problemas, porque nós temos uma alegria no coração indescritível quando fazemos isso. E aí a nossa mente se abre para a resolução dos nossos próprios problemas. Salvador Jesus Cristo, irmãos, eu não estou falando nada que não tenha sido usado como o exemplo do próprio Salvador. Ele ensinava, ele pregava, ele chamava a atenção do povo e tudo mais. Mas chegava um doente, um aflito, e qualquer pessoa fragilizada, ele parava literalmente a pregação e voltava toda a sua atenção àquela pessoa que precisava de seu auxílio. Então vamos fazer a experiência, irmãos. Fica um desafio para todos nós de identificarmos alguém que a gente possa ajudar. Pode pôr o próximo, irmã, por favor? Então, irmãos, essa experiência era de Enos, e ele relata muito bem como foi ah, essa mudança vigorosa de seu coração. Enos, né, filho de Jacó, um profeta, um homem maravilhoso, teve experiências, viu o Salvador,
E eu não sei se ele era um filho que tinha muitas dúvidas, ou ele não demonstrava tanta fidelidade, eu não sei. Eu não quero difamar Enos, mas eu sei que Jacó ensinava ele, porque ele disse que relatar-vos-ei a luta que travei perante Deus antes de receber a remissão de meus pecados. Eis que saí para caçar animais nas florestas, e as palavras que frequentemente ao pai dele estava em cima, né? Ouvira de meu pai sobre a vida eterna e a alegria. Ele também pensou nas promessas, né? E a alegria dos santos penetraram-me profundamente o coração. Então o pai ensinava, ensinava, ensinava. Ele saía caçar, voltava lá com os animais. Ó, estou com a caça, vamos comer. Mas um certo dia ele foi caçar e ele começou a ponderar a respeito do que o pai dele falava, e seu coração foi tocado, né? De tal forma que ele disse: E minha alma ficou faminta, e ajoelhei-me ante o meu Criador, e ele clamei em fervorosa oração. Foi uma oração normal, que talvez ele fazia constantemente. Não foi essa oração que às vezes a gente faz que não passa do teto, a gente tem essa expressão, né? Não passa do teto essa, né? Foi uma oração fervorosa, né? E qual que era a preocupação de Enos? Ele ponderou as palavras do pai e falou: meu pai está certo, né? Eu preciso mudar, eu preciso melhorar. Ele disse: em fervorosa oração e súplica por minha própria alma. Então ele falou: puxa vida, eu tenho que orar para que eu mude. E esse era o sentimento dele. E clamei o dia inteiro. Então não foi fácil a oração dele. Ele ficou clamando, né? Espírito de oração, ou ajoelhado, nós não sabemos, mas provavelmente ficou o dia todo fazendo as suas atividades, porém em oração. E depois de ter anoitecido, então, puxa vida, continuei a levar a minha voz até que ela chegou ao céu. Se eu tivesse isso na minha mente, que a minha oração ia demorar tanto para chegar aos céus, eu ia ficar até meio desanimado, sabe? Mas eu acredito que chega um pouco mais rápido. Mas Enos sentiu que a experiência que ele não foi somente chegou aos céus porque ele teve uma conexão com a divindade. Foi algo diferente do que só orar. Ele começou a ter respostas. E na oração dele, ele orou para sua própria alma. Ele precisava dessa mudança de coração. E quando ele sentiu isso, quando ele sentiu a alegria de saber que essa mudança era possível e que Deus estava dando oportunidade para ele de ter essa esperança em Cristo, que seus pecados estavam perdoados e que ele seria abençoado, ele ficou muito motivado. Aí ele orou pelos nefitas, seu povo. Aí ele recebeu promessas sobre os nefitas. Aí ele pensou nos lamanitas. Ah, não, agora eu vou aproveitar o embalo. Os lamanitas. Orou pelos os inimigos, literalmente. Orou pelos lamanitas que viu o nefita e queria matar. Então, olha só que sequência maravilhosa. E depois de ele orar pelos lamanitas, aí ele orou pelos registros. Ah, para que esses registros sejam conservados. Então, foi uma sequência da oração dele, de tal maneira que ele foi abençoado e recebeu promessas em todos os seus pedidos. Mas por que será que isso aconteceu com Enos? É porque ele estava realmente com o coração humilde. Talvez outras oportunidades, ele orou e a voz dele não chegou ao céu. Ele não teve nenhuma experiência porque ele estava desconectado. Mas dessa vez ele fez algo diferente. Ele foi lá, com coração humilde, e teve uma experiência realmente sagrada e especial na sua vida. Irmãos, agora eu gostaria de compartilhar algo com vocês que eu já compartilhei na nossa reunião do Sumo Conselho hoje. Eu não imaginei que umas palavras que eu ouvi num áudio pudessem influenciar tanto a minha vida. E cada vez que eu escuto essas palavras, eu literalmente me arrepio, né? Porque são palavras. Eu recebi esse áudio de um presidente de missão, meu amigo, e esse áudio é de uma jovem, uma menina que teve sua primeira experiência no templo. E a forma que ela fala é algo extraordinário.
Eu não canso de ouvir, eu nem conheço ela, não sei nem o nome dela, eu não sei nem qual que é a história dela. Eu não sei se ela é membro, só era membro, se os pais são membros. Eu não sei, não sei nada, não sei idade, mas não importa isso. Os sentimentos que eu tive quando eu recebi, eu já cansei de escutar. E os amigos aqui, irmãos, alguns mais com mais idade, assim como eu, lembro de furar o disco, que a gente falava. Ah, quando você gostava de um disco, de uma música, vai furar o disco, vai estragar o disco. Eu já teria furado o disco se tivesse gravado, de tanto que eu já escutei. É incrível a forma que ela aborda isso. E eu gostaria que vocês escutassem. Mas primeiro nós vamos ler, irmão. Você pode colocar a leitura. Eu vou ler para vocês exatamente o que está no áudio, para que vocês saibam, né, o que ela falou, exatamente o que ela disse, que talvez no áudio não compreenda muito bem. Ela disse assim: ontem eu achei magnífico. Eu queria morar naquele lugar. Ele é lindo, uma paz inexplicável. Na hora em que me batizei e fui para o banheiro, senti um negócio bom dentro de mim, bem quentinho. Olha só que humildade dela, expressando, né, sentimento, bem quentinho. Foi uma felicidade magnífica, pode ter certeza. Eu nunca tinha sentido isso na minha vida, nunca. É incrível, o áudio dela. Eu escrevi e vou mostrar isso para os nossos jovens na estaca, vou utilizar em serões, em todos os lugares, porque eu achei incrível a forma que essa jovem se dirigiu, expressando o sentimento. Ela nem sabe exatamente, quer dizer, ela sabe mais, muito mais do que a gente, né? Mas digo, ela não sabe se expressar o que era, pô, é algo quentinho, né? Sentimentos do Espírito testificando que ela estava num lugar sagrado e ela sentiu o amor de Deus. Eu não sei se ela tinha alguma coisa, se ela tem alguma coisa, como jovem, para melhorar, provavelmente tem, assim como todos nós, mas eu tenho certeza que essa jovem saiu do templo com esse sentimento no coração, de mudar, tá? Porque ela vai guardar esse sentimento por toda a sua vida como sua primeira experiência no templo. E aí você vai ao templo, antes de eu ouvir o áudio dela, irmãos, você vai ao templo e eu sou craque nisso, né? E daí, às vezes, ao templo e ficar muito agitado lá dentro. E corre para um lugar, corre para o outro, e você se distrai dentro do próprio templo. E você não se conecta com Deus da maneira que deveria se conectar. E você sai de lá sem ter tido uma experiência nem similar a que essa jovem teve. Se fosse meio parecido, já estava bom, né? Mas nem similar. Você sai de lá sem nenhuma mudança, às vezes, no coração, um desejo de mudar, porque você ficou preso a detalhes e coisas que realmente não importam. E ela só teve essa experiência por causa do seu coração humilde. Irmãos, os membros novos e pessoas simples do Evangelho, preste atenção dos testemunhos dessas pessoas. Nós, assim, com mais tempo de igreja, eu tenho 42 anos de igreja, 43, eu me sinto pequeno diante desses testemunhos quando escuto esses irmãos falar, quando eles oram, então, parece que eles estão falando com Deus na frente dele. Eles falam de uma forma tão simples, tão humilde. E nós fazemos as coisas assim muito no automático, tá? Parece que somos programados e o negócio não é legal. E aí acabamos não tendo experiências que essa jovenzinha teve. E aí frequentamos o templo, saímos de lá e só foi mais uma passada pelo templo, né? Mais uma na nossa lista. E aí vamos até testificar no outro dia, só para fazer uma média. Ah, estive no templo ontem, fiz lá tantas ordenanças, cansei bastante, mas não é isso que a moça nos ensina. Irmãos, se pode colocar o áudio dela? Irmãos, eu peço a vocês que realmente prestem atenção na,
na forma que ela aborda isso. É tudo que está escrito aí, ela vai falar. Tá, pode colocar. Olha, ontem eu achei magnífico que, mano, pode ter certeza, eu queria morar naquele lugar. Ele é lindo, uma paz inexplicável, inexplicável. Na hora que eu me batizei, que eu fui lá pra dentro do banheiro, eu senti negócio bom dentro da pessoa, bem quentinho. Foi uma felicidade magnífica que eu senti. Pode ter certeza. Eu nunca tinha sentido isso na minha vida, nunca. Irmã Su, sei que eu sou fã. Coloca de novo, só mais uma vez, tá bom? Olha, ontem eu achei magnífico que, mano, pode ter certeza, eu queria morar naquele lugar. Ele é lindo, uma paz inexplicável, inexplicável. Na hora que eu me batizei, que eu fui lá pra dentro do banheiro, eu senti negócio bom dentro da pessoa, bem quentinho. Foi uma felicidade magnífica que eu senti. Pode ter certeza. Eu nunca tinha sentido isso na minha vida, nunca. Que gostoso, né, irmãos? Essa menina, olha, ela tem futuro. Ela me ensinou, irmãos, mais do que muita coisa que eu já ouvi na igreja, né? Ela me ajudou a ponderar sobre humildade, me ajudou a ter uma visão melhor sobre as coisas simples do Evangelho. O Evangelho é simples, muito simples. Nós temos uma facilidade de dificultar as coisas que são simples. Falo isso às vezes nós como líderes, né? E os irmãos também colaboram com isso. Mas essa jovem teve uma experiência sagrada que ela mal consegue identificar. Ela se identifica como algo maravilhoso. Olha as palavras: magnífico, lindo, inexplicável, quentinho, felicidade magnífica. Nunca havia sentido isso na minha vida. E ela finaliza como nunca. Ela quis deixar claro que ela nunca tinha sentido isso na sua vida. Irmãos, eu sei que não é fácil nós buscarmos essa excelência, né, da nossa vida com Deus, essa conexão com Deus, a excelência é difícil, é desafiador para todos nós. Mas nós podemos nos alegrar com coisas pequenas, coisas simples. Ontem no templo, uma jovem sentou do meu lado e me fez uma pergunta. Eu até pensei em fazer uma médiazinha, mas daí falei, não, não é correto fazer isso. Ela falou, ô Góis, você já teve uma visão aqui no templo? Putz, ainda mais depois de escutar essas palavras aí dessa jovenzinha, eu falei, olha, eu posso dizer que eu tive boas experiências aqui, sentimentos no meu coração, na minha mente, mas ainda não cheguei ao ponto de ter experiências nesse tipo que você está me perguntando, mas já ouvi muitas experiências de pessoas melhor que eu, que chegam aqui, que têm a sua visão ampliada das coisas celestiais e acabam vendo coisas bem maiores do que as que eu vejo. E se for o desejo do seu coração, eu falei para ela, você pode ver, tá? Aqui é um lugar maravilhoso para isso, né? Mas ela me fez essa pergunta e a minha esposa, não sei se ela está assistindo, o gordinho dela aí, mas eu vivo falando para minha esposa que eu quero ter uma experiência melhor, né, com Deus. Inclusive, eu sou meio ambicioso aí nos meus pedidos. Eu quero ver falecidos, eu queria um monte de coisa, né? Mas ainda não consegue tão fácil isso. Talvez a minha ansiedade de ver e a minha falta de preparação
Eu não consigo, mas quando eu estou no templo, eu fico sondando, né? Pô, dá uma força, apareça aí alguma coisa para mim me fortalecer. Mas Deus age de uma forma diferente comigo, Ele me fortalece de outras maneiras, não necessariamente com os desejos que estão no meu coração, né? Pela minha vontade, eu queria bater um papo com a minha mãe, já falecida. Eu não estou querendo ir para lá, né? Eu só queria trocar uma ideia com ela. Eu sinto a falta dela e mais familiares, pessoas que eu amo que já me deixaram. Mas o tempo deles, né, nessa terra se esgotou e o meu continua. E eu preciso dessa vigorosa mudança do meu coração todo o dia. Tá? Irmãos, eu testifico a vocês que é possível uma melhora. Não, não se diminua, por favor. Isso aí realmente é o plano de Satanás. Querer nos diminuir, querer dizer que a gente não consegue, né? Ele, com seus dias já sabendo o que vai acontecer com ele, ele procura, é, ele planeja todos os dias a nossa destruição. Que essa mudança, essa verdadeira mudança de coração, irmãos, possa ocorrer na nossa vida por partes, coisas pequenas, coisas que precisamos mudar no nosso dia a dia. Não tem nenhum super-herói aqui nessa terra, o único que foi super-herói foi o Salvador Jesus Cristo, tá? E ainda assim ele sofreu muito, tá? Todas as dores, todos os sofrimentos, e ele conhece os nossos sofrimentos e nossas dores. E ele não exigiu, né, até por ser que tem uma escritura que sejamos como ele, ele sabe o que diz respeito. Nós estejamos nos esforçando em cada mandamento para fazer o nosso melhor. Se nós estivermos com esse desejo no nosso coração de fazermos o nosso melhor, seremos abençoados no esforço que estivermos fazendo. E volto a testificar a vocês que o Evangelho de Jesus Cristo é um Evangelho de salvação, tá? Por favor, pense sempre isso. Não importa aonde estejamos, o que já fizemos, que desagradou a Deus, é possível nós retornarmos e os braços de misericórdia de Cristo estarão estendidos para nos acolher. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Muitíssimo, muitíssimo obrigada, irmão Edson. Quando o senhor mandou, irmão Góes, presidente Góes, quando o senhor mandou esse áudio mais cedo, é assim, o testemunho da criança, né? É uma coisa tão simples, tão singela, tão verdadeira, né? E a coisa bonita é a falta de palavras para expressar, e ela expressou da melhor forma possível, né? Que ela era capaz de expressar naquele momento. Meus amados, a gente tem agora alguns minutinhos, né? Uns 15 minutinhos, mais ou menos, para a gente fazer perguntas. Se a gente tiver alguma pergunta, algum comentário, né? Irmão, enquanto as pessoas estão pensando, e a gente vai ver as mãozinhas erguidas aí, eu achei interessante seu último comentário, né? Quando o senhor estava agora fazendo as considerações finais, prestando testemunho, o senhor falou alguma coisa que nós vamos ser abençoadas à medida dos nossos esforços, né? E aí na minha Sim. mente veio assim, tão Surema, as tuas bênçãos, a gente não as coisas do Senhor, elas requerem um pouquinho de esforços, né? As bênçãos, né? E aí, quando o Senhor falou, deu aquela coisa, né, Surema, você vai ser abençoada à medida que tu te esforçares, ou seja, se meu esforço é aqui, o que eu vou conseguir está aqui. Se eu me esforçar um pouquinho mais, eu subo mais um degrau para alcançar outras bênçãos. Mas, pessoal, quem gostaria de fazer algum comentário, compartilhar, fazer alguma pergunta? Eu sei que talvez tenha pergunta que o irmão Góes, o presidente Góes, não pode ser que ele não saiba de imediato algumas dessas respostas, como acontece com muitos palestrantes e a gente mesmo, mas eu tenho certeza que o irmão poderia nos trazer né, uma resposta para a nossa pergunta. Qualquer pergunta de qualquer tipo em relação ao Evangelho, né? Ele, como presidente, destaca se a gente. E aí, o que a gente não sabe, a gente vai pesquisar. Claro. E traz Eu aqui alguém. queria falar.
Eu Pro- não tenho pergunta, eu só gostaria de compartilhar um pouco do que eu ouvi ontem, que a gente teve uma conferência destaca, e um dos 70 aqui de área esteve presente, né? Foi uma reunião, assim, de 5 horas, foi bem cansativo, mas eu fiquei até o final. E hoje foi a conferência de 2 horas, né? Então, ontem, ele falou muito sobre o presidente Nelson, lembrou muito, né, o presidente Nelson. E uma das coisas que ele comentou, o que o presidente Nelson fala muito sobre os templos, nossas idas pelos templos, né? E o fato, muitas vezes, de ter. Eu tenho um templo a 20 minutos da minha casa. Então, eu sou muito abençoada por isso, né? Eu sei quantas pessoas se sacrificam para ir aos templos, por não terem um templo em sua cidade ou no seu estado, né? Então, ele relembrou muito, né? O que que nós devemos, qual é o intuito da gente ir para o templo, né? O intuito que ele fala a palavra inglesa, ele repetiu diversas vezes, porque eu achei que ele achou necessário repetir, que é o tal do worship, que é adorar a Deus, adorar Jesus Cristo, né? E ele contou de uma experiência de jovens, né? Como os jovens são importantes nessa fase de batismo pelos mortos, a experiência que eles têm, né? Que ele disse uma coisa bem interessante, que os jovens não dão trabalho, eles são muito puros de coração. No entanto, quem dá trabalho são os líderes, são os adultos. Que ele chegou a ver líderes na pia batismal no celular, conversando no celular, sabe? E isso entristeceu muito. Então, ele trouxe essa experiência para que a gente que tem um templo muito perto de casa, né, que dá para a gente ir toda semana, 2 vezes por mês, 3 vezes por mês, e eu também sou abençoada, porque onde eu moro aqui só falo inglês, e, e todo segundo sábado de cada mês a gente tem uma sessão em português, né? E aqui a gente, como eu estou numa cidade que é considerada a cidade mais multicultural do mundo, nós temos sessões em todas as línguas, mais ou menos umas 70 línguas, né? E eu me sinto muito feliz de poder ir adorar e ao tempo ter as minhas experiências espirituais, como o irmão Góes falou, né, de um dia querer falar com a mãe dele, isso aconteceu comigo também. Estava na sala celestial tendo uma experiência maravilhosa e senti o sentimento de pedir a Deus, assim, de querer, assim, sentir a presença da minha mãe. Não sei nem se eu tinha o direito de pedir isso, né? E de repente uma irmã da igreja, uma colombiana muito bacana, ela veio do nada, ela apareceu na minha frente e me deu um beijo na testa. Era ali, com certeza era minha mãe falando comigo, sabe? Então, o templo é uma coisa muito sagrada, né? E ontem, quando ele falou sobre o templo, ele insistiu muito para que os jovens, os adultos frequentassem mais o templo, né? Então, eu gostaria de compartilhar isso com você, que o templo me traz muita paz, me traz muita alegria, muitas experiências, e saber que um dia, naquela sala celestial, vai ser um mundo onde eu vou viver. Então, muito obrigado, irmão Góes, por ter compartilhado essa mensagem maravilhosa hoje, e principalmente ter compartilhado o sentimento dessa moça que me emocionou muito, porque é a pura verdade que ela falou, né? É isso. Eu deixo essas palavras em nome de Jesus Cristo também. Amém. Amém. Muito bem. Alguém gostaria de fazer mais um comentário? Enquanto vocês estão pensando, aí, Carmen, você estava falando, eu lembrei, é, meu pai, meus pais, né, tiveram um casamento de muitos anos e antes de se batizar, meu pai não era muito fiel à minha mãe, né? E eu lembro crescendo e minha mãe falando sobre isso. Minha mãe, ela não se divorciaria do meu pai, né? Porque ela não era do tipo, era de uma geração onde a mulher não se separava, ela ficava, né? Enfim, eu só sei que minha mãe faleceu, meu pai faleceu e algumas décadas depois minha mãe faleceu, né? E eu fiquei desde que e minha mãe faleceu, ela se batizou no mesmo ano que meu pai se batizou. Eu me batizei primeiro, mas meus pais se batizaram em 89, né? Minha mãe nunca quis selar com meu pai, né? E nós não nos selamos, né? E depois que minha mãe faleceu em 2008, 2009, eu também não fiz o selamento deles, né? Então eu estava sem ser selada aos meus pais, até 2 anos atrás, porque eu, Surema, sempre lembrava do que as coisas que minha mãe falava, né? E esse tempo inteiro sem estar selada, enfim,
2 anos atrás, eu decidi, conversando com uma amiga minha, depois de muitos anos, decidi fazer o selamento. Mas sabe aquele tipo de selamento que você vai, mas você não está. Tudo bem, meu pai depois ele se batizou, mas ele morreu um mês depois dele se batizar. Ele descobriu Nossa. que ele recebeu, recebeu os missionários, resolveu aceitar naquele dia. No outro dia foi a primeira mensagem. Nesse dia que ele recebeu a primeira mensagem, ele ficou doente, né, no mesmo dia. 5 dias depois a gente descobriu que ele tinha câncer, e aí foi muito rápido, até ele batizou e faleceu. E aí eu sei de tudo isso, mas eu sempre ficava com aquela coisa, né? Das escolhas que ele fez como pai, como isso afetou na nossa família. Voltando já para 2 anos atrás, eu finalmente resolvi fazer um batismo depois de alguns sonhos, de algumas coisas de tá, então eu vou fazer batismo não, então eu vou me selar com os meus pais, né? E eu fiz o selamento, fui fazer o selamento e tudo mais. Enfim, quando eu estava na sala, quando eu estava fazendo a iniciatória, em favor da minha mãe, alguém disse assim: irmã, espera aí que a gente tem que chamar uma oficiante, não vai ser mais essa, vai ser outra pessoa. E eu fiquei sentada, esperando. O nome da minha mãe não é um nome muito comum, o nome dela é Nadir, Uhum. né? Não é um nome que a gente vê todos os dias. E aí, quando eu vejo alguém diz assim, tá aqui a oficiante que vem fazer, e o nome dela, eu olhei, o nome dela era Nadir também, Nossa. né? E aí aquela coisa mudou na hora que eu fui fazer, enfim, e isso foi assim, é, claro que eu nunca tive essas experiências assim mas são coisas assim que testificam, pequenas coisas assim que testificam para a gente sobre a importância do trabalho no templo que o Senhor. E aquilo foi uma coisa de dizer assim, minha mãe aprovou, então. E aí, É. naquele dia eu fui selada aos meus pais. Mas, enfim, gente, eu gostaria de compartilhar E essa história, gostaria de saber se alguém tem mais alguma pergunta. O irmão Ivan, estou vendo ali, mandou uma mensagem dizendo que ele gostou, né? Quem mais, gente? Alguém tem mais algum comentário que gostaria de fazer? É a A gente. minha, Su. Oi? Lê a minha, eu coloquei no chat. Oi, você botou no chat? Tá, desculpa. Então, vamos lá. A sua pergunta, você fez alguma pergunta que está dizendo, vamos lá, irmã, Não, muita só gratidão. agradeci. Oi? eu só agradeceu. Ah, tá. Então pode agradecer pessoalmente, minha flor. Lu, Eu coloquei, irmão, que eu estou muito agradecida porque sua mensagem é animadora, de forma simples e clara, foi muito reconfortante. O Obrigado, fato irmã. de você ter, o fato do irmão ter falado assim, que é um processo, ter falado de que sua vida não é perfeita, porque às vezes, né, realmente, eu entendo que o irmão pensou para poder falar isso, porque dá essa impressão, né? Dá a impressão de que a pessoa está num patamar longe demais pra gente. E o Hum, irmão foi tão humilde ao ponto de nivelar, né, com a gente, assim. E aí isso traz mais esperança, mais vontade, que nem eu tenho muita vontade de experimentar essa vigorosa mudança de coração. Mas eu sei que não é um processo fácil, né? Mas é sempre bom quando escuta alguém falar assim e tornando uma coisa mais viável, mostrando que é viável. muito Obrigado, irmã. bem. Obrigado, Eu irmão. queria só Gratidão. complementar uma coisa também, que eu vi o irmão Góes, ele tem um pin aqui, né, da Family Search. Isso, É, ganhei de presente. eu tive uma experiência também muito boa ontem, tudo aconteceu ontem. Eu estou tentando há um bom tempo batizar o pai do meu esposo, né? Meu esposo, ele não é da igreja, não quer saber, mas respeita o pai dele muito menos. O pai dele faleceu, né? Então ele não vem de uma criação assim, famílias no evangelho, independente da religião, né?
E para isso eu fiz uma árvore genealógica para ele, né? Fui no Family Search, criei a árvore dele, mas eu não tenho o poder de batizar o pai dele, né? E para Hum. convencer ele foi assim, ter que explicar, não, mas eu preciso falar com a minha irmã para autorizar. Eu falei, eu estou fazendo uma coisa que é certa, você só precisa acreditar, né? Bom, enfim, né? E ele foi viajar com os amigos, que ele faz uma viagem todos os anos, e ele não estava muito bem de saúde. Eu falei, eu preciso pegar essa carta, porque eu não sei se ele vai voltar vivo. Eu pensei na hora, né? Aí fiz a carta de autorização, escrevi tudo que eles pediram, né? E ele assinou a carta. Aí ninguém aqui na igreja, porque eu participo, eu sou de um ramo muito pequeno da língua portuguesa aqui. As pessoas falam de uma maneira muito fácil, né, de batizar, e não é bem assim, quando eu fiz a árvore, né? E aí eu entrei em contato com o Family Search e aí pedi ajuda. Olha, eu sou membro, eu tenho o meu registro, eu tenho a minha árvore, eu tenho isso, eu quero batizar o pai do meu esposo, como é que eu faço? Aí eles me pediram muita informação, a carta de autorização, telefone, endereço, e-mail, tudo. É, o meu registro, o registro que foi criado o pai dele, o que que ele era, a relação que ele tinha com a pessoa que eu queria batizar, que eu falei que ele era o filho. Enfim, enquanto o irmão lá na nossa conferência estava falando sobre o templo, ai, não devia ter feito isso, né? Mas aí eu não sei, bateu assim um pop-up no meu celular, tinha uma mensagem do Family Search da igreja. Aí eu, curiosa, fui abrir. Abri e eles autorizaram o pai dele ser batizado, né? E o nome dele já veio aqui para o meu templo. Tô esperando só isso acontecer. Eu fiquei muito, mas muito, muito emocionada. Foi um trabalho, assim, de muita resiliência, persistência. E eu sei quanto o pai dele deve estar feliz por esse trabalho que eu fiz por ele, sabe? De trazer mais uma alma para o Senhor. E eu estou muito feliz hoje, até estou emocionada hoje também. Eu não conversei com ele ainda, que meu marido não está bem de saúde ainda, né? Mas foi uma das mensagens mais lindas que eu recebi na minha vida, de poder fazer o bem para uma pessoa que, né, que eu sei o quanto é importante, que ele está lá esperando isso, né? E eu pude fazer com que isso acontecesse. Ser responsável por isso, sabe? É isso. Muito, muito bem. Irmão, a gente tem. Eu também queria fazer só um comentário rapidinho, né? Realmente foi muito gratificante participar hoje da aula aqui com vocês. Assim, eu sou muito grata por participar da Surina, sempre me lembrar. Muito obrigada, Surina. Está sempre mandando, vai abrir a sala daqui a alguns minutos e eu, às vezes, eu esquecia muito. Mas agora, com a distância de ir para a igreja, inclusive este domingo hoje eu também não consegui ir, assim, tem sido maravilhoso estar participando. E uma experiência interessante que acontece quando a gente está fazendo uma mudança, né? Nesse trabalho árduo que todo mundo vive, tentar fazer uma mudança de coração, eu comecei me fazendo um autoconhecimento, né? E quando começa a se trabalhar o autoconhecimento, é mais fácil a gente ir mudando algumas coisas, porque é muito fácil a gente mudar de atitude quando não se conhece, em alguns momentos. Mas eu tenho uma experiência bem interessante em relação também ao templo. Eu não gosto de roupa branca, eu não gosto. Eu gosto de coisa branca em relação à casa, decoração, essas coisas, mas roupa branca não. Mas é impressionante quando eu entro no templo, quando eu visto todas as roupas do templo, e que eu tô, a experiência que eu tive de ser oficiante, e aí eu comprei um vestido novo para mim estar, né, na primeira semana para fazer esse trabalho. E quando eu entrei no templo, eu me senti tão linda, mas tão radiante, tão linda, assim, aquele sentimento de ter chegado em casa é maravilhoso. É algo que eu não sei como seria viver fora, né, da igreja, no sentido de conviver com todo esse sentimento, de estar na igreja, de estar no templo, de fazer convênio. É maravilhoso. Quando eu vou ao templo, é um sentimento de estar voltando para casa. Eu não sei que sentimento é esse que invade meu coração sempre. De estar voltando para casa. É como se eu estivesse
muito tempo viajando e chegasse e me sentisse em casa, né? Parece assim que eu já conheço todo mundo, é maravilhoso. Muito obrigada, Sorene, muito obrigada por por hoje, né? Maravilhoso, obrigada. Eu- Obrigada, presidente, também esqueci seu nome, desculpa, mas você realmente é como a irmã falou agora, o senhor fala de uma forma que parece tão simples e que dá uma esperança que a gente vai conseguir mudar cada um na sua dificuldade, porque parece realmente, passa de uma forma que é possível, né? Que é muito simples. Muito obrigada, gente. Boa noite a todos. Obrigado. Muito bem, obrigada, Ada. Gente, a gente tem só mais uma pergunta da Ju e depois eu vou para para Ana, e aí a gente volta para o presidente Godóis, porque ele está agora que eu me toquei, ele está na capela Sem ainda, né? problema, não. Tá tranquilo, tá? Então tá, então vamos lá. Irmão, aqui é da Ju Berlânia. Irmão, como é que faço para ajudar um jovem que tem idade de missão e não sente que deve ir? Já que o senhor é presidente de destaque, com certeza lida com isso de forma normal. Então, irmã, eu quero testificar do que aconteceu comigo. Ajuda ele a ler o livro de Mórmon, tá? Uma simplicidade, é isso mesmo. Ajudar ele a ler o livro de Mórmon, porque o livro de Mórmon é o melhor missionário, o livro de Mórmon nos aproxima de Deus, e se ele se aproximar de Deus lendo o livro e aplicando, né, a sua doutrina, sendo, se esforçar para melhorar algumas coisas, ele vai sentir o desejo de servir como missionário. Poderia falar, fale com mais pessoas, falar sobre missão para ele, tantas outras coisas, que também ajuda, né? Mas o livro de Mormon é o melhor missionário. Acredito que se você conseguir ajudar ele a ler o livro de Mormon, talvez, se ele tiver dificuldade, alguém lê com ele, alguém fizer um estudo. Ali tem muitos exemplos, pega os exemplos lá dos filhos de Mosias, que foram pregar os Lamanitas, enfim. Lê o livro de Mormon com ele, vai ajudar ele, com certeza. Muito bem. Simples e direto. Ana, Então, o irmão ele compartilhou conosco uma experiência, né, de quando ele jogava bola e tinha um líder que sempre se esforçou para fazer com que ele fosse para a igreja. Aí eu queria saber que depois que você virou um líder, se aconteceu do irmão ter tido a oportunidade também de correr atrás de alguém que tentava fugir de ir para a igreja. E Obrigado, irmão. se viveu essa experiência como líder, né, em buscar uma ovelhinha perdida, vamos dizer assim, e de trazê-la de volta. Então, irmã, aquilo que fez bem para você e que você é grato, realmente grato, como eu sou grato para esse bispo, já falei para ele que do outro lado da vida a minha gratidão vai continuar por toda a eternidade. Se eu tenho uma gratidão por algo que foi feito para mim, que me ajudou no meu processo de salvação, eu com certeza deveria ter como responsabilidade de ajudar outros até mesmo experiências. Sim, irmã, inúmeras vezes tive experiência com jovens de ir na casa, estavam deitados, buscar para o seminário, carregava o carro de jovens para ir para o seminário, e tantas outras coisas, e no domingo buscar, acordar os jovens, tirar de cama. Sim, eu tive essa experiência muitas vezes e é algo maravilhoso. E realmente, irmã, hoje a gente escuta alguns jovens que já serviram aí, até como bispo, relatando experiências que tiveram na época comigo, como seu líder, indo acordar eles para essas atividades da igreja e atividades de domingo também. muito bem, mas nunca teve um jovem fujão que gostava de futebol no domingo, não. Teve, irmão? Sim, muitos, irmã, é comum, é a paixão do brasileiro, tá? Nunca fui tão assim, talvez corajoso, eu sempre me preocupei com são épocas diferentes, né? Na época que eu servi como bispo, são épocas diferentes,
eu sempre me preocupei, será que o jovem vai gostar, não vai gostar? Esse meu bispo, ele era muito corajoso, e eu fui, em alguns momentos, um pouco mais medroso, né, com isso aí. Eu usei outras estratégias para ajudar esses jovens aí que jogavam futebol no domingo, mas eu acredito que bem próximo do amor que aquele bispo demonstrou por mim. Obrigada, irmão. É interessante que na época a gente não vê como um amor, né? Esse cuidado, né, que o bispo tem. Irmão, agora para terminar, a gente vai voltar para essas considerações finais para ver se até 10h30 a gente terminou. Outro dia eu vi alguém falando o seguinte, que fumava bastante, que um dia só ajoelhou, né? Ainda não era membro da igreja, ajoelhou e fez aquela oração, sabe aquela oração que você sente que está ali, aquela súplica pedindo para que o Senhor pudesse ajudá-lo a parar de fumar. E no outro dia ele relata que o desejo de fumar parece que tinha desaparecido por completo. E desde o dia que ele fez essa oração, ele nunca mais fumou, né? Aí o senhor relatou essa coisa de mudança do coração, do bispo ter ido lá algumas vezes e que o senhor teve essa mudança de coração. E aí, quando o senhor estava falando e eu lembrando dessa história, parece que algumas mudanças de coração, elas não acontecem de forma progressiva, né? Aquele processo diário muda um pouquinho aqui, outro ali. Parece que existem situações onde parece que uma chavezinha só muda de uma forma, né? Mesmo que às vezes a gente não sinta que é aquilo que a gente quer fazer, mas o Senhor, ele é tão bondoso, né? Com a gente é tão misericordioso que às vezes parece que tem uma coisinha, uma chave que é ligada ou desligada, e a gente tem essa mudança repentina, né? Mas, enfim, eu É, gostaria de. Não sei se o senhor tem considerações finais, antes sim, da gente sim. terminar. Então, sobre essa experiência, irmã, nós temos às vezes, nós cometemos um grande erro, de achar que a oração a Deus é meio monopolizado para a Igreja de Jesus Cristo, que são os últimos dias. E nós achamos que milagres acontecem quando os irmãos da igreja oram. Nós achamos que só as nossas orações aí são respondidas, que o irmãozinho que vai na católica, vai numa igreja evangélica, eles não são abençoados com inspirações, respostas e proteção e tudo mais. Às vezes nós cometemos esse grande erro. As pessoas são abençoadas pelos intentos do seu coração, pelo desejo e, pelas coisas que eles têm no momento, né? Essas pessoas exercem sua fé de tal forma que são abençoadas, independente da denominação religiosa que eles frequentam. E acontecem grandes milagres em suas vidas, porque eles cumprem o princípio, eles exercem a fé, e uma fé vigorosa para ter essa mudança. E realmente, em alguns casos, pode demorar mais, porque tem a mesma doença que existe tratamento diferente, né? E esse irmão já estava predisposto a servir a Deus. Então, ele tomou essa decisão, recebeu a força divina e nunca mais o fez. Tem pessoas que têm essa decisão, têm esse desejo no coração, porém está enfraquecido por tantas coisas da sua própria vida, sua história e tudo mais, a sua situação atual, os desafios que enfrenta. Às vezes, eu quero largar de fumar, mas na minha casa todo mundo fuma, vai sentir cheiro de fumaça. Então, cada um tem a sua história nos bastidores que não nos cabe julgar. Alguns demoram mais, outros demoram menos, mas nós não sabemos o que acontece com essas pessoas. Com a tua experiência, irmã, quando você disse, eu senti algo, eu pensei em algo, veio algo na minha mente, só queria testificar tanto a tua experiência, né, quanto a experiência da irmã do templo, que falou sobre Nadir e tudo mais, que são coisas de Deus, né? O Senhor fala a nossa mente e ao nosso coração. Nós precisamos sempre lembrar disso. Eu sempre achei que não era muito inspirado, porque eu precisava, quando cada experiência bonita, eu ficava meio com ciúmes. Eu falei, eu também quero ter essas experiências. Mas o evangelho é simples, e as impressões do Espírito que trabalham com a nossa mente e nosso coração. Quando nós escutamos algo e sentimos o desejo de mudar, é o Espírito do Senhor, ele testificando as verdades, porque ele testifica de verdades, tá? E a tua também quero falar sobre a tua experiência com seu pai. É quase que copiar e colar da minha experiência, tá?
E eu consultei um presidente do templo há poucos anos atrás, aí, que meu pai morreu, e minha mãe tinha dito que não queria ser selada com ele. E a minha mãe faleceu com câncer, muito jovem, e tinha dito aí no seu leito de morte, não para mim, mas para outro membro da família, que não queria ser selado com ele, meu pai nunca foi ativo, e eu, com aquele desejo de atender o pedido da minha mãe, porque meu pai, amo ele de todo o meu coração, mas ele era duro de lidar, ele era muito agressivo em alguns momentos, com todos nós, e eu estava mais disposto a atender o pedido da minha mãe do que selar, mesmo eu não sendo selado. E quando eu consultei um bom amigo, que foi presidente do templo em Curitiba, ele disse para mim: Góes, sele sua mãe e seu pai. Essa é a minha sugestão. E sele você. A sua mãe, eu lembro bem das palavras dele, ela não vê mais o seu pai como ela via aqui nessa terra. Seu pai não é o mesmo. Seu pai é uma pessoa diferente do que ele foi aqui na terra. Tá? E tantas coisas que aconteceram na vida do meu pai que ajudaram a ele ser o que ele foi, né? E influenciaram ele a ser essa pessoa que foi. E Deus, ele, no seu julgamento justo, e com as ternas misericórdias de Cristo, ele vai julgar, segundo nossas obras, os intentos do nosso coração e as oportunidades que tivemos nessa vida. E meu pai, ele não teve muitas oportunidades, né? E ele foi uma pessoa agressiva, ele foi criado com agressividade e tantas outras coisas. Enfim, fui até o templo, selei minha mãe com ele e nós estamos selados agora, todos nós. E eu senti quando o irmão me falou que o meu pai era uma outra pessoa, ele não era aquela pessoa que nós conhecemos aqui nessa vida, eu senti verdade nisso, senti no meu coração que o irmão não estava querendo só me motivar a fazer um selamento, ele me ensinou uma doutrina, que as pessoas são, Deus quando criou falou, e vi que eram bons, né? Esse mundo, infelizmente, com os nossos desafios mais particulares, nos deixam, às vezes, mais fragilizados e nos tornam pessoas que, ao ver que os outros são pessoas ruins, mas na bondade e misericórdia de Deus são pessoas feridas. Então, fui selado e eu só queria compartilhar isso com você também, Ana, tá? Obrigada, irmão. Eu, eu vi essa coisa do nome Nadir ser uma resposta de mamãe, né? Para dizer assim, tá tudo bem. Você fez mesmo sabendo que a princípio eu não, quando eu estava viva, eu talvez não quisesse fazer. Então, gente, eu gostaria, Lu, a gente vai deixar para uma outra oportunidade, minha flor. É uma pergunta? Não, era só um relato. A minha irmã morreu tem três Está um meses, pouquinho baixo, minha mas flor. minha irmã morreu tem 3 meses, mas logo com um mês eu consegui acertar tudo direitinho para fazer o batismo dela. E foi tão interessante que eu cheguei no templo sem ter agendado e eu consegui fazer tudo no mesmo dia. Eu fiquei muito feliz com isso. Bom, maravilha. Muito bem, obrigada, Lu. Ivan, Obrigada a você. você. Oi? Obrigada a vocês. Obrigada. Então, Ivan, você poderia fazer a última oração para a gente? Irmão Ivan Rodrigues? Muito bem. Então, irmão, Sim, posso sim. muito bem. Irmão Góes, Licença. então, rapidinho, irmão Góes, muitíssimo obrigada de coração. Tá, pessoal, eu vou colocar mais ou menos daqui uma hora mais ou menos, a gente vai estar com o link lá no nosso canal, se vocês quiserem compartilhar. Irmão Góes, muito obrigada. O senhor é maravilhoso e obrigado também pelas sugestões de nomes que o senhor sempre, que o senhor tem nos dado para nos ajudar nesse nosso projeto. Disponha. A gratidão é minha, tá? Muito bem. Irmão Ivan, você poderia, meu amigo? Sim, posso sim. Licença. Pai Celestial, obrigado por nós estar aqui reunidos, Pai. Foi muito bom ouvir esse pensamento do irmão Góes, foi muito bom, Pai. Nós podemos realmente pôr em prática tudo nós pedimos aqui hoje, Pai. Podemos realmente
ser mais unido como irmão na fé e mais humilde de coração, Pai. Podemos ter uma boa de sono e uma boa semana. Realmente podemos ser irmão na fé, podemos realmente, Pai, ser exemplo para a sociedade, para onde nós esteja, podemos realmente levar a palavra do Senhor Jesus Cristo a mais além, onde nós podemos levar, Pai, palavras tão fortes para os irmãos que estão precisando, Pai, de ouvir uma boa palavra e uma boa oração, Pai, para podemos ter uma boa semana, podemos realmente ter uma noite de sono tranquilo, Pai. Foi muito bom eu participar, pai, dessa reunião familiar, foi muito bom, aprendi muito sobre isso, eu estava precisando realmente ouvir esses pensamentos, pai. Realmente, daqui para frente vai mudar mais a minha vida, eu sou grato por eu conhecer essas novas pessoas, eu posso realmente participar cada vez mais desse grupo, pai, e conhecer mais pessoas e fazer novas amizades. Te amamos, eu sou grato por tantas bênçãos que estão na minha família, por eu pertencer à tua igreja. E essa oração nós fazemos, te agradecemos. Em sagrado nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigada, irmão Ivan. Obrigada. Amém. Obrigado. Nada. Gente, quinta-feira a gente tem aula do Vem Segue-me, é o mesmo link. Sábado a gente vai estar aqui, domingo também. Viu? Mesmo link sempre, mesmo horário. Abraço para quem fica. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada, irmão Até Góes. mais. Boa semana para todos. Boa Boa semana semana. para todos, Roberto. Tchau. Tchau, gente. Tchau, foi um prazer conhecer vocês. Prazer, viu? E a gente está sempre aqui, irmão. É o mesmo link sempre. Quinta, para aula do Vem Segue-me. Sábado, a gente vai estar aqui. Domingo também. Ok, irmão, foi a minha primeira vez que participei, vou participar mais vezes. Muito bem. Então, abraço, gente. Abraço, família Sene, Ada, Ana Cristina, Cláudia, que mais? Norlene, Eunice, Antonieta, Carla, Liz, Marilene, Maiana, Mariluce, Márcio e Ítala. Gente, beijo para vocês. Eu vou precisar sair, que eu tenho muita coisinha para arrumar ainda.